Olá, sejam bem-vindos ao webinar da Arena do Pavini sobre Previdência Privada. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Vamos tentar aí explicar um pouquinho as novas regras que o governo soltou sobre Previdência Privada, falar um pouquinho aí sobre também como preparar o futuro, como economizar um dinheirinho aí para garantir a aposentadoria. E é uma honra ter vocês aqui com a gente, espero que vocês aproveitem bastante. Hoje a gente tem com a gente aqui o Luciano Silva, que é consultor da Aditus, ele é especializado em Previdência. O Luciano está acostumado a falar com grandes gestores de recursos, fundos de pensão, empresas, sempre voltado para a parte aí de previdência, de investimentos de longo prazo. Então acho que ele vai poder ajudar bastante aqui a tirar as dúvidas. Talvez a gente não consiga responder todas as perguntas, mas o que vocês puderem fazer também, podem mandar suas perguntas agora durante o webinar. O que a gente não conseguir responder agora, a gente responde aí nos próximos dias também por e-mail ou te dá um jeitinho aí de conseguir atender o máximo que a gente puder. Tá? Bom, o assunto é super importante, todo mundo está acompanhando a reforma da Previdência que o governo está promovendo. A gente, infelizmente, não vai poder falar muito sobre Previdência Pública, porque além do assunto ainda estar em discussão, vai, não vai, está mudando todo dia, não vai ser o nosso foco hoje, seria muita coisa para discutir num dia só. Então, o Luciano vai ajudar a gente na parte de Previdência Privada e alguma coisinha que a gente puder ajudar sobre Previdência Pública, a gente tenta, mas o foco é Previdência Privada, PGBL, VGBL, esse tipo de assunto mesmo, tá? Eu acho que vou passar aqui a palavra para o Luciano para ele começar a explicar um pouquinho. Ele vai dar uma visão geral da Previdência Privada, porque tem gente que ainda não sabe muito bem como funciona. Vamos dar uma visão geral de como é que funciona a Previdência Privada no Brasil, as opções que existem, e aí depois a gente fala das mudanças e começa a discutir mais os casos específicos da mudança e também coisas que a gente possa ajudar aí o pessoal a tirar mais proveito desse tipo de investimento. Luciano, se você puder então começar, acho que um pouquinho de como é que funciona a Previdência Privada no Brasil, quais são as alternativas que você tem, como é que está isso hoje? Bacana. Primeiramente, muito obrigado, Pavini, pelo convite, obrigado a todos pela participação. Bom, nós iniciamos então falando um pouquinho sobre previdência aberta e sobre previdência fechada, né? Então são duas modalidades que atualmente nós temos no Brasil. Bom, previdência aberta, né, nada mais é do que os planos que comercializam, os planos que são comercializados aí por bancos, por seguradoras, né, e podem ser adquiridos por qualquer uma pessoa física ou pessoa jurídica. Aquele fundo que o Bradesco vende lá ou que o Itaú ou que o Santander vende, é o fundo aberto. Aberto, exatamente. Qualquer um pode ter. Qualquer uma pessoa física, qualquer uma pessoa jurídica pode ter alocação nesse fundo. Então, essa classe de entidades, bancos e seguradoras, são supervisionados pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, que é uma autarquia ligada ao Ministério da Fazenda, né? Então é aí onde nós vamos falar um pouquinho ao longo do nosso bate-papo. Bom, introduzindo um pouquinho da Previdência Fechada, né, ela também conhecida como fundos de pensão, né, são os planos criados por empresas e que são oferecidos planos de previdência complementar somente aos funcionários daquelas empresas, né? Então, por isso o nome Previdência Fechada, né? A gente, pessoa física que não é funcionário daquela empresa, não consegue acessar esse tipo de produto. São esses fundos de multinacionais, fundos de estatais também, né? Banco do Brasil, a Previa, a Petrobras, a Petros, né? São esses que são só para aqueles funcionários daquela empresa. Daquela empresa, exatamente. E aí a gente tem, basicamente, também supervisionada pela Superintendência Nacional de Seguros Privados, que se chama Previc, né, que é uma autarquia ligada ao Ministério da Previdência Social. Tá? Então aí são dois tipos de previdência que nós temos. A aberta, que serve todo o público, e a fechada,
que serve apenas aos funcionários daquelas empresas no qual oferecem o tipo de plano. Então, aberta e fechada. Vamos falar mais da aberta, que é a que está acessível para todo mundo. Exatamente. Né? Então, o nosso foco é tratar um pouquinho das entidades abertas de previdência complementar e a gente já começa falando um pouquinho das modalidades. Né? As modalidades existentes hoje no Brasil são duas. Né? E aí eu vou dar como um exemplo alguns itens que são necessários de serem verificados no momento da aquisição desses planos. Então, a gente já vai passar trazendo um pouquinho da visão geral, mas também levantando alguns pontos que são necessários do investidor, do participante, tomar o cuidado na hora de contratar o plano. Então, olhando as duas modalidades que nós temos hoje disponíveis, são as modalidades de PGBL e VGBL, é uma sopinha de letrinhas mesmo, né, que nós temos. Né? É complicadíssimo, né? Começa então, complicando. A gente vai começar com o P, de Plano Gerador de Benefícios Livres. Então, esse plano é um plano que ele é indicado normalmente para as pessoas que optam lá pela declaração do imposto de renda na versão completa. Por quê? Porque ele te dá o benefício de isenção de até 12% da sua renda tributável bruta. Né? Então, aquele investidor que porventura tem um salário de R$100 mil anual, ele tem a possibilidade de deduzir até 12% no seu imposto de renda, ou seja, a base de cálculo seria R$12 mil, o que passaria a ser R$88 mil, a nova base de cálculo para o imposto de renda. Então, é um benefício que nós temos, mas a gente costuma sempre tratar esse benefício como um diferimento, porque na verdade, tanto na previdência fechada como na previdência aberta, o participante, o investidor, ele é tributado, mas ele é diferido. No momento em que ele vai fazer ou o resgate total, ou ele vai optar por uma renda mensal, ele tem a incidência do imposto de renda. Quer dizer, ele não se livra do imposto, ele não só se livra. Joga o imposto para o resgate do fundo. Quando ele for sacar a aposentadoria, ele paga sobre o principal. Sobre o principal e sobre os rendimentos. Isso na versão PGBL, importante destacar. Então aqui já fica o primeiro item que nós devemos verificar durante a avaliação do plano. Eu vou optar pelo PGBL, eu tenho declaração completa? Não tenho declaração completa, eu faço a declaração simples de imposto de renda. Então esse talvez não seria o melhor produto nesse momento. Já não compensaria. Passando para o lado, nós temos o segundo produto, que é o VGBL. E aí a gente vai trabalhar com o V de vida, né? Vida gerador de benefícios livres. Bom, nesse caso, como eu já comentei, né, ele não permite abater do IR os aportes do plano. Né? Então, toda a contribuição que nós fazemos ao longo do ano não é dedutível do nosso imposto de renda. Né? Então, aí já tem a primeira diferença entre P e V. Logo, esse plano ele é indicado para aquelas pessoas que ou declaram na versão simplificada ou não declaram imposto de renda por estarem naquela faixa de isentos. Ou funcionário autônomo também. Autônomo né? também. Alguém que não tenha abatimento de imposto na fonte. Né? Perfeitamente. Ou então também o pessoal de patrimônio alto também, que às vezes quer fazer um planejamento sucessório, que é outra coisa também que serve, é que você vai falar também depois. Né? Vamos falar um pouquinho mais adiante desse item também, que é super importante, é o VGBL. E é importante destacar que na incidência a incidência do IR no VGBL, ela ocorre somente sobre o rendimento. Então, ele não ocorre sobre o total dos recursos investidos. É só sobre o que valorizou entre a data de entrada e a data de saída do produto. Como não tem desconto na hora que aplica, então também paga só sobre o rendimento. Lá. Exatamente. Aí tem um item importante, já que a gente diferencia os PGBLs e VGBL dos demais produtos no mercado, que é exatamente a não incidência de come-cotas. Né? Come-cotas é um imposto de renda que é cobrado 2 vezes ao ano nos fundos tradicionais, né, nos fundos de investimento tradicionais, e ocorre no mês de maio e novembro. É aquela antecipação de imposto que todo mês de maio e novembro o governo cobra antes de você sacar o dinheiro. Exatamente, exatamente. Sempre pela menor alíquota estipulada no mercado.
Então, no caso da Previdência, não tem o come-cotas. Não tem o come-cotas. Já é uma vantagem. Isso já é uma vantagem, exatamente. Que o dinheiro que seria pago continua rendendo durante Exatamente. Bom, e ter o benefício do pagamento somente no momento do resgate, que vantagem tem para o participante? É que ele acaba tendo um saldo maior e os juros incidem sobre esse saldo, né? Então, isso é importante também destacar. Então, duas coisas que merecem destaque aqui na hora da escolha do plano, né? PGBL ou VGBL, aquele que melhor se adequa ao seu perfil, né? Dado a sua situação. Então, esse é o primeiro item que a gente tem que tomar muito cuidado. O segundo item, e aí passando para o segundo slide, em relação à tributação, né? Então, é um item também que o investidor tem que tomar muito cuidado e ele tem que tomar a decisão no momento do investimento. Ele vai optar pela tabela regressiva ou pela tabela progressiva. Que é diferente dos fundos de investimento normais, né? Ou do Tesouro Direto, ou do CDB. Exatamente, dos fundos de renda fixa, dos fundos de renda variável. É uma exclusividade aqui para os fundos de previdência PGBL e VGBL. Para forçar o pessoal a alongar o prazo, aplicar mesmo, né? Exatamente. Então, se a gente começar a analisar, a gente vai olhar primeiro a tabela regressiva, né? Então, para quem que a tabela regressiva seria melhor? Para aquele investidor que tem um horizonte de longo prazo. Em um horizonte de longo prazo, a gente está falando acima de 10 anos. Se a gente observar, a regra da tributação regressiva, ela começa com 35% para os investidores que ficam até 2 anos e ela vai decaindo em 5% a cada 2 anos, chegando no limite de no mínimo 10%, ou seja, aquele investidor que ficou o prazo de 10 anos, ele passa a ser tributado na alíquota de 10%. Que é menos do que os outros fundos e as outras aplicações, né? Exatamente, o menor. CDB, o fundo de renda fixa, todos eles pagam 15% de imposto. Né, na menor alíquota. Na menor 15%. alíquota. Né? Exatamente. Então, ele tem essa vantagem de ter um imposto menor, porém, ressalto e reforço que esse imposto de 10% não é simplesmente sobre o que rendeu, e sim sobre o total dos recursos que foram guardados pelo investidor ao longo desses anos. Tá? Isso é importante de se manter sempre em destaque. Bom, a tabela progressiva é a mesma tabela em que hoje nós utilizamos para identificar a alíquota do imposto de renda. Do salário, né? Do salário, exatamente, a mesma tabela do salário. E ela é atualizada anualmente pela Receita Federal, então nós temos que ficar fazendo sempre essa atualização. Mas um item importante aqui, né? Para quem que se destina esse tipo de tabela regressiva para fins de tributação em PGBL e VGBL? A gente pode elencar 2 tipos de investidores. Aquele que tem uma intenção de sair num prazo curto, né? Ou seja, se a gente pegar, por exemplo, um investidor que pretende ficar apenas... É até incoerente falar, porque o horizonte de tempo é longo, né? Mas tem aquele que às vezes acaba utilizando como um instrumento para capturar recursos, montar uma poupança e acaba entrando nesses planos. Mas se ele tem uma tendência de ficar em torno de 2 anos, ele teria uma tributação... menos que 2 anos, ele teria uma tributação de 35%, ou seja, não seria vantagem nenhuma para ele, porque seria sobre um montante total de recursos aplicados. Então, isso traria um grande prejuízo para o investidor, deixando aí de auferir um resultado positivo para aumentar a sua reserva e ao mesmo tempo que ele tem uma tabela progressiva que traria aí para ele uma alíquota menor, ou seja, de 7, 15, 22 ou 27,5%. Ou seja, a primeira dica aí é na hora de escolher a tributação, se você sabe que vai deixar o dinheiro por muito tempo, é melhor você deixar pela tabela regressiva. Agora, se você não tem certeza, pode ser que precise do dinheiro no meio do caminho, ou já sabe que vai resgatar, ou tem um valor muito baixo, né? Também valor muito alto, aliás, né? Tem um valor muito alto para receber ou outras rendas para receber, pode ser melhor a tabela progressiva, né, do imposto de renda normal. Perfeitamente. Que aí você pode abater algumas coisas, abater
plano de saúde, quer dizer, por enquanto ainda pode, né? Ainda Vamos pode. ver se ainda vão mudar isso também, mas então essa seria a primeira dica. Quem sabe que vai deixar o dinheiro por muito tempo, tabela regressiva. Quem não sabe, não tem certeza, ou então o valor que vai receber é pequeno, aí pode ser na tabela progressiva. Exatamente. Você falou uma coisa muito importante que foi no final, que era o segundo item que a gente tem que verificar em relação à tabela progressiva, que são aqueles investidores em que fizeram uma previsão e tem uma receita lá no final em torno de R$2.000 mais ou menos. Então, para esse investidor que ele vai optar por uma renda mensal em torno de R$2.000, ele acaba caindo na alíquota de 7,5%. Então, para ele também é muito interessante isso. É vantagem. Né? É uma vantagem, né? Tem muita gente perguntou isso também nas perguntas que o pessoal enviou. Quem quiser mandar pergunta também pode começar a mandar, tá, gente? A gente vai juntando aqui. Muita gente perguntou também sobre essa coisa do como escolher, porque é um problema sério, que você não sabe quanto você vai ter e nem como vai estar a sua vida daqui 5 anos, imagina daqui 20 anos qual que será o melhor regime de tributação. Então, aí você já tem uma noção, né, do que pode ser melhor aí, né? Quer dizer, no caso da regressiva, tem a vantagem da alíquota de 10% menor do mercado, né? E na progressiva, os valores pequenos e as deduções podem ser incluídas. Acho que é uma boa dica aí. Um item excelente. E aí entra o segundo grupinho de informações que a gente tem que tomar cuidado na hora de adquirir um plano. A terceira e é bom também o pessoal saber que a apresentação vai estar disponível, tá? No ícone documentos da tela de vocês. Então, se vocês quiserem depois tirar para dar uma olhada com mais calma, também vai estar disponível para vocês também, tá? Vai ser para complementar aí a conversa. Bom, o terceiro item que a gente coloca como fundamental também, que deve ser observado pelo investidor no momento da aquisição do plano, é exatamente a forma de tributação, a tributação nós já falamos, né? A forma de cobrança de taxas. Aí são as taxas de administração financeira, né? Que são aquelas taxas em que são cobradas pelos gestores, pelos fundos, né? Pelos administradores do fundo, referente à tarefa de administrar o dinheiro do fundo exclusivo, que foi criado exclusivamente para o seu plano, né? Então, basicamente, esse valor ele pode variar de acordo com as condições comerciais do plano, né? E de entidade para entidade. E também o item que é muito importante de se verificar é que se você tiver uma previsibilidade ou uma possibilidade de ter ativos de renda variável, normalmente esses fundos de renda variável eles apresentam uma taxa de administração maior do que as taxas de administração dos fundos de renda fixa, até pela complexidade de administração e gestão desses fundos. E aí o pessoal às vezes abusa um pouquinho, né? Os bancos, né? Quando você tem uma gestão ativa que justifique, né? Como você falou, né? Um fundo tem ações, tem crédito, tem renda fixa, tem outras opções, ainda justifica uma taxa mais alta. Mas o problema é quando às vezes tem um fundo só de Selic, né? De LFT, e o cara cobra lá 3%, 2% ao ano, né? São taxas muito altas às vezes, né? E exatamente, Pavini. E além da taxa de administração, né, nós temos também um item que onera bastante o plano e que todos os investidores têm que tomar muito cuidado, têm que negociar com seus bancos, têm que analisar o mercado, que é a taxa de carregamento, né? O que consiste a taxa de carregamento? A taxa de carregamento é um desconto realizado pelo administrador, pelo gestor do plano, no momento em que você faz um aporte. Então, supondo que você tenha uma taxa de carregamento de 3% e você faz um aporte de R$100 por mês, né? Então, nós vamos ter uma dedução aí de R$3, que vai ser exatamente a taxa de carregamento cobrada pelo gestor, pelo banco. Ou seja, hora que você deposita 100, só que cai 97 no Exatamente. Fundo. Que beleza. Cai 97. E isso ressaltando que a taxa média
que a gente observa no mercado gira em torno de 3% a 5%. 5%? 5%. Tem muitos bancos que ainda trabalham com taxas de 5%, principalmente para aqueles investidores que vão fazer contribuições com valores menores. No varejo, né? Exatamente, no varejo. Quando a gente vai para investidores maiores, investidores que têm um aporte inicial maior, essa taxa em geral é um pouco menor e em alguns casos ela nem existe. Então isso é importante também de ressaltar. Vale a pena buscar no mercado entidades que não têm taxa de carregamento, porque o que essa taxa interfere no seu planejamento? Reduz o seu patrimônio, como foi muito bem colocado, você investiu 100, mas caiu lá 97, ou seja, você vai levar muito mais tempo para atingir aquele objetivo em que você tem como meta, né? Tem alguns gestores independentes, de seguradoras independentes que oferecem fundos, né? Só que eles oferecem, alguns oferecem o contrário, você não paga nada na entrada, mas se você sacar antes de um determinado período, você tem uma taxa de saída. Sim, né? Exatamente. Aí precisa tomar cuidado também, mas em geral é se a pessoa sair logo, né? A taxa a performance, até os bancos falam que é para isso, que é, não, isso evita que o investidor saia porque ele vai ter que esperar até recuperar esse valor. Mas por via das dúvidas eles cobram antes a parte deles. Né? Exatamente. Então, mas tem essa possibilidade então de alguns gestores independentes, alguns grandes bancos também estão começando a oferecer essa alternativa. Não, você não paga a taxa de performance, mas pode ter uma taxa de saída se sacar antes. Né? Exatamente. Só é importante, Pavini, a gente deixar bem claro para o investidor que, além dessa taxa de carregamento, em algumas estruturas realmente existe essa taxa de saída. Tem as duas, então. Que tem as duas, tem entrada e saída. Entrada e saída, exatamente. Então, além dessa taxa, temos a saída e isso onera demais os recursos do investidor. Né? Então, é um item também para a gente tomar bastante cuidado e analisar olhar todos os termos do regulamento do plano, analisar com bastante cuidado, porque é um planejamento que pode afetar o nosso futuro. Né? E até pegando esse gancho, né, até conversando com outras pessoas, a gente vem observando que a previdência complementar, ela se torna cada vez mais um assunto ativo entre as pessoas mais jovens, né? Então, isso é um item que me chama bastante atenção, que é uma discussão que todos estão tendo, porque justamente já não tem a garantia da previdência social, né? A gente não sabe se lá na frente a gente vai ter a previdência social. É cada vez menor, porque a previdência cada vez mais vai ser paga com recursos de imposto, né? Da contribuição. Você vai ter menos gente contribuindo, mais gente aposentada, então vai sair do dinheiro do tesouro, que é o imposto. Então você vai ter que reduzir, como outros países já fizeram, reduzir ao mínimo possível. Né? E aí é a pessoa que vai ter que se virar para garantir o futuro. Né? Exatamente. E um item importante é que a gente deve levar em consideração são dois fatores. A idade, né? Então o prazo, né? E a taxa de juros. Né? Então isso é importante porque quanto mais tempo eu levar, né, a gente tem um regime de juros compostos. Então isso é muito interessante porque a gente consegue acumular um recurso muito maior se eu tiver um prazo estendido com uma contribuição menor. Caso eu deixe para fazer a minha previdência lá na frente, eu posso incorrer em ter que fazer aportes maiores para conseguir chegar no mesmo objetivo. Então é aquela história, quanto mais tempo vai passando e eu não fiz a minha previdência complementar, maior vai ficando o meu degrau, ou seja, o meu aporte inicial. Né? Então, mas assim, o assunto está muito eminente entre a população mais jovem. Eu acho isso muito interessante, que é uma preocupação que realmente tem que ter. E o juro também está caindo, né? Você tem os juros agora em 7,5, deve cair para 7 em dezembro. Talvez fique em 7 por muito tempo, o ano que vem inteiro, ou até menos de 7. Então o dinheiro vai render menos, né? Então você vai ter que também guardar mais para conseguir juntar aquela mesma quantidade no futuro. Perfeito, perfeito. Então
são os 3 pontos em que a gente gostaria de chamar bastante atenção. O tipo de plano, PGBL ou VGBL, o tipo de tributação e quais são os custos inerentes a esses produtos, né? Então, o investidor olhando esses 3 itens, obviamente, ele tem maiores insumos para tomar a melhor decisão para a poupança sua e da sua família, né? Bom, ainda em relação ao tema, os PGBLs e VGBLs, eles também são utilizados pelas famílias, como muito bem colocado aqui, Pavin. A gente tem eles sendo utilizados também como sucessão patrimonial, ou seja, eu quero deixar um legado para minha família, eu quero deixar alguma liquidez imediata, né, caso venha acontecer algum sinistro, algum evento de morte. Então, a gente tem como utilizar esses investimentos como um bom instrumento de sucessão patrimonial. Aqui no Brasil a lei da herança é muito séria, né? Você não consegue mudar. Ah, não quero tirar tal pessoa, não pode. Tem que deixar, todos têm direito. É bom por um lado, né? Porque Sim. Você não consegue discriminar, né, os filhos. Você pode até diminuir o valor de cada um, mas você não consegue tirar totalmente os direitos, né? Perfeitamente. Mas ao mesmo tempo, se você tem um filho com algum problema, alguma coisa, você não consegue separar como nos Estados Unidos você tem os trusts, né, uma legislação específica que você deixa o dinheiro para a pessoa. No Brasil acabou sendo a Previdência. A Previdência. E tem sido bastante utilizado pelas famílias, né, principalmente pelas famílias que buscam um planejamento e no momento de grande dificuldade, deixa uma liquidez para a família, né? Que realmente é um momento difícil, então você utiliza esse instrumento também como um instrumento de sucessão patrimonial, tá? Então, isso é permitido também com esses instrumentos. Bom, então isso é um grande resumo, né, em relação à previdência aberta, à previdência fechada e alguns itens que são necessários de serem acompanhados, né? Agora a gente entra para algumas alterações que foram propostas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, né, que é o regulador, recentemente, né? que é o regulador que emite as normas, né? É o Conselho Nacional de Seguros Privados e por baixo dele a gente tem a SUSEP, né? Então ele é o órgão normatizador, é quem emite as normas, e a SUSEP também emite normas, mas ela tem a função de fiscalizar as supervisionadas, né, as seguradoras, né? Então, em setembro agora de 2017, né, foi publicado 2 resoluções que vieram trazer algumas mudanças significativas na estrutura desses produtos, né, e a criação de novos produtos também, que a gente vai apresentar um pouquinho mais adiante. Bom, basicamente é a CNPC 348 e a 349, né, ela fica à disposição de vocês para consulta na internet. Entretanto, é importante ressaltar que, assim, quando o investidor, o participante, ele compra um plano de previdência, ele está comprando um plano fornecido por uma seguradora, vendido por um banco, né? Esse plano, ele faz alocação nos fundos de investimentos que temos no mercado. Esses fundos de investimento, eles são chamados de lastro, fundos que dão lastro para os planos VGBLs e PGBLs. Então, as mudanças nesses fundos, elas são introduzidas pela 4.444 CNPC 4.444, que é a mesma legislação que estabelece as regras de aplicação de recursos para as entidades supervisionadas. E tem limites ali, né? Tem Onde limites. pode aplicar, não pode aplicar tudo em ações. O limite antigo, acho que uma das principais mudanças era ações, né? Exatamente. Era 49% somente em até ações. Até 49%, né? E aí, trazendo agora, a primeira mudança que nós tivemos foi exatamente na 4.444, que substituiu a 3308, que era bastante antiga e que regia os investimentos dessas entidades. A 4.444 é de 2015, ela entrou em vigor em 2016 e ela passou a deixar a previdência aberta um pouco mais próxima da previdência fechada, elevando alguns limites de alocação. E essas 2 resoluções vieram corroborar para esse aumento.
Por exemplo, na versão antiga, um fundo de ações, ele poderia ir até 49% de alocação nesse tipo de ativo. Tá, só 49 em ações. Até o 49 em tinha ações. que Tinha que ser renda fixa. renda fixa. Né? Hoje a gente tem a inserção de novos segmentos, novas modalidades, por exemplo, investimento sujeito a variações cambiais, mas esse produto ainda não está sendo muito utilizado para esse fim, é mais para a seguradora, para suas reservas técnicas. E nós temos também a previsão de ir até 70% em renda variável. Em alguns casos, como a gente pode observar aqui, a gente pode até extrapolar esse limite. Então, é um item que vem mudando e vem aproximando a previdência aberta da previdência fechada, que já tinha a possibilidade de ter uma participação bem extensa nesse segmento, que é o segmento de renda variável. Quer dizer, vai poder ter mais ativos de risco, não só a renda fixa, né? Não só a renda fixa. E, como muito bem colocado, a gente tem uma tendência de queda da taxa de juros e a busca por ativos alternativos para melhorar o desempenho da carteira dos fundos serão necessários por parte dos gestores. E aí entra uma boa diferença, que é entre o participante fazer a sua própria previdência comprando apenas títulos públicos, fundos no mercado, ou um investidor que opta por ter um produto atrelado a um banco, a uma seguradora que tem expertise de fazer esse tipo de investimento e de acessar outros mercados que individualmente um investidor não conseguiria atingir. Até uma pergunta vou passar do Douglas Silva Azevedo. Por que eu deveria investir em plano de previdência em vez de título do Tesouro direto, né, de longo prazo? Por que não comprar uma NTN 2035, IPCA 2035? Quer dizer, você pode fazer isso, é uma opção. É uma né? opção. Só que aí você não tem a alternativa da diversificação, né, e do trabalho do gestor, né, que é a pessoa que vai estar acompanhando, né, essa aplicação. Né? Perfeito, perfeito. Exatamente. E aí, alinhado a isso, Pavini, a gente tem a questão da disciplina e de acessar esses mercados, né, que o gestor consegue. Então, que você às vezes não consegue. Bom, hoje você tem até ETF, você tem algumas coisas que te dão opções de você aplicar lá fora, tal, mas você tem que saber também. Tem que saber, tem que conhecer, tem que saber o momento certo de entrar, o momento certo de sair. O gestor, ele está no dia a dia, é instrumento de trabalho dele, o processo de gestão já é muito tranquilo, é do dia a dia, então ele tem expertise para fazer isso, né? Então, essa é uma grande diferença, mas é claro que aquele investidor que conhece, que tem tempo para isso, ele tem algumas condições de obter um resultado um pouco melhor em função de não ter todos os custos que a gente já comentou aqui anteriormente. Da taxa de administração. Taxa de administração, né? taxa de carregamento. Né? Imposto de renda, tem alguns produtos, poucos ainda, que tem isenção. Fundos imobiliários é um dele, por exemplo, que te dá isenção no pagamento do dividendo. Não necessariamente no ganho de capital. No ganho de capital. O ganho de capital é tributado. Né? Então, isso é uma coisa importante também de comentar, porque muito se fala no mercado que fundo imobiliário não tem imposto de renda, não tem imposto de renda sobre o dividendo pago mensalmente pelo fundo. Mas ganho de capital, valorizou a cota, tributação, e aí é 15% como se fosse um fundo de renda variável mesmo, na mesma alíquota. O grande problema é que hoje as pessoas veem os fundos de previdência aplicando só em títulos de rendimento diário, né? CDI, Selic. Então, a rentabilidade desses fundos é praticamente igual, né? E igual a um fundo DI. Na verdade, as pessoas estão fazendo aposentadoria com fundo DI, o que é errado. Por isso que também muita gente não se sente motivada e fala, não, então eu vou comprar um papel 2035. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa, quando vê um papel 2035 ter perda, que o juro sobe, o papel que ele tem, para se ajustar, tem que cair de preço. Aí, de repente, um papel, principalmente os longos, cai 10% no mês. A pessoa se apavora, vende e perde toda aquela vantagem que teve, sai no limite mais baixo da aplicação
e perde o ganho que poderia estar tendo mantendo aquele papel, ou se tivesse aplicado com um gestor que soubesse disso e falar, não, essa variação é normal do mercado, vai continuar rendendo bem. Então, acho que tem um pouco dessa coisa que você falou, né, da falta de conhecimento. A pessoa pode fazer, né, mas ela precisa saber o que está fazendo para não fazer bobagem. Senão, quem não conhece tem que pagar a taxa, né, de administração do fundo, não tem jeito. Né? Mas, exatamente. Bom, em linha com isso, essas mudanças ela vem trazer um pouquinho mais de flexibilidade e mobilidade, maleabilidade, né, na utilização das reservas técnicas por parte desses fundos. Né? Então, a gente listou algumas dessas mudanças que são interessantes de serem comentadas aqui. A primeira dela, né, ela vem justamente fechar um leque que foi aberto pela 4.444 de 2015, né, que disciplina, é a legislação que disciplina a alocação das seguradoras, das entidades abertas de previdência complementar, das entidades de capitalização e das resseguradoras locais. Né, então elas estão regidas por meio dessa legislação as suas aplicações. Então esses produtos, essa legislação, ela veio trazer a possibilidade da criação de um produto voltado para o participante que é definido como investidor qualificado. O que vem a ser um investidor qualificado? E aí aqui a norma, ela se apoiou exatamente no que é definido pela CVM. Pela instrução CVM 554, que basicamente é aquele investidor, pessoa física natural, que tem investimentos financeiros em valor superior a R$1 milhão, ou aquelas pessoas que tenham sido aprovadas em exame de qualificação técnica. Né? Então, eu fiz um exame de qualificação técnica na CVM e eu sou consultor imobiliário. Então, eu tenho já uma definição de investidor qualificado. Isso foi um avanço também da legislação, porque até então a legislação que definia o que era um investidor qualificado era a 409, e a 409 basicamente ela só definia investidor qualificado pelo montante de investimento que aquela pessoa possuía. Então hoje a gente tem, além do volume necessário, mínimo necessário para ser um investidor qualificado, a gente tem também aquelas pessoas que são qualificadas por meio de certificação. Isso é relativamente comum. Os gerentes de bancos hoje já têm certificação, né, já fazem cursos, têm algum preparo. Quer dizer, então, que qualquer pessoa que tenha mais de R$1 milhão em aplicações já pode, então, ter acesso a esses fundos mais ações, com mais renda variável, com mais alternativas. E o grande ganho que nós temos aqui nessa versão é que as entidades conseguem produzir planos voltados exclusivamente para esse perfil de cliente. Com isso, são aqueles planos em que tem uma aptidão a risco um pouco maior, porque ele conhece quais são os riscos de fato que ele pode tomar. Isso é importante porque não é simplesmente só aumentar o risco, não. A gente tem que conhecer quais são os riscos que estamos tomando, né? Então, essa classe de planos, ela vai possibilitar a presença de grandes investidores que topam e já tem, de um outro lado, uma carteira conservadora para proteção de capital e vem buscar algo a mais nesses tipos de produtos. Né? Quer dizer, ele já tinha... Às vezes é gente que já tem investimento em ações, né? E no próprio fundo de ações dele não pode fazer a mesma coisa. Né? Exatamente. Tem que tem que ficar em renda fixa. É um pouco ilógico. E principalmente porque previdência pressupõe longo prazo, né? E o investimento em ações é justamente uma opção para você ter com um prazo mais longo, que você pode ter uma perda no começo ou passar por momentos de maior dificuldade e depois recuperar, né? Exatamente. Então, essa primeira grande mudança é a possibilidade de ter produtos voltados para esse perfil de clientes. Então, a gente já tem um avanço aqui. Um outro avanço é mais voltado para a área atuarial, eu vou passar um pouco mais brevemente, mas referente à tábua de mortalidade. O que é a tábua de mortalidade? Né? É um instrumento utilizado onde a gente tem o histórico
de eventos de mortalidade, onde o atuário faz a previsão média de quanto tempo aquela população, em média, vai viver. Né? Então, uma basicamente é uma perspectiva de vida. Uma perspectiva de vida. É quanto que o investidor vai viver depois que ele se aposentar. Exatamente, né? Exatamente. Então, houve uma previsão em norma, né, que não existia, né, da possibilidade dessas tábuas de mortalidade prever alteração. Então, isso é importante. Hoje, a seguradora ela pode, de alguma forma, trabalhar com uma tábua diferente da AT2000, que é a exigida pela SUSEP, e, entretanto, essa tábua de mortalidade tem que ser aprovada pela SUSEP. Então, ela não é simplesmente, olha, eu vou criar minha tábua de mortalidade aqui e vou trabalhar com ela. Cada um cria a sua tábua, não, os meus aqui vivem mais, não, o meu que vive menos. Não, que quanto mais você vive, o impacto é no valor que você vai receber na renda. Exatamente. A gente pode comprar no fim. Um impacto na renda e um impacto no aporte também. Provavelmente eu vou ter que aportar mais para receber aquele mesmo valor que eu tinha estipulado. Né? Obviamente que todo mundo quer ter uma longevidade, né? Então esse já é o que as seguradoras vêm procurando tratar também, porque as pessoas a cada ano que passa têm vivido mais, então é um risco que tem que também associar. Porque uma coisa que as pessoas não entendem muito é que o plano de previdência não é só um fundo de investimento, né? Ele é um compromisso que a seguradora tem com você, de acordo com essa tábua, né? De te vender no futuro uma renda, né, que sustente por X anos, né, da sua vida. E as pessoas acham que é só um fundo. Não, tem um compromisso ali, né? Até quando você muda de plano, tal, você acaba perdendo às vezes uma tábua que previa um benefício maior por uma mais nova que te paga menos, né? Perfeito. E dando sequência, né, as novas implantações realizadas por essas legislações, nós tivemos a criação de novos produtos, né? Então, isso também vem ajudar o mercado e vem expandir mais a possibilidade e alternativas de investimento para os investidores, né? Então, com o advento das resoluções, viabilizaram aí a criação de 2 produtos novos, e aí eu vou sintetizar aqui o PGBL e VGBL programados. Então, nós temos os programados e os referenciados, que são plano com desempenho referenciado e vida com desempenho referenciado, né? Então, o que vem a ser o programado? O que ele traz de novidade, né? Ele possibilita aí ao segurado, né, ao investidor, o planejamento de resgates programados em um único plano, sem prejuízo da conversão da provisão em renda atuarial, né? Então, você pode sacar no meio sem perder o direito. No período de diferimento, você tem essa previsão de realizar resgates. Porque às vezes a pessoa fica sem dinheiro. O que está acontecendo hoje na crise, muita gente está sacando dinheiro do PGBL, do VGBL, mesmo pagando mais imposto, para pagar as contas do mês, porque está sem emprego, está sem dinheiro, e acaba perdendo, né? Perdendo o plano que poderia usar no futuro. Né? Exatamente, perfeito. E, bom, essa é a figura do programado, então é um item novo também que vale a pena analisar. Isso entra em vigor em 90 dias, né? Foi em setembro, então provavelmente em janeiro a gente já está valendo, né? Então, o referenciado, né, são os produtos que possibilitam aí ao segurado a remuneração da provisão de rentabilidade do FIIE, que é o Fundo de Investimento Especialmente Constituído. É um fundo que é constituído exclusivamente para os planos de previdência, né, com critério de desempenho mínimo atrelado a um percentual de um índice de renda fixa. Então, é um fundo referenciado a um índice de inflação, a renda fixa, ao CDI, né? Então é um índice referenciado, é um fundo referenciado a um índice de renda fixa. Então, quer dizer, em vez de você comprar a NTN-B 2035, você pode comprar um fundo que aplica nesses papéis ou que aplica em todos os papéis da dívida pública, por exemplo. Exatamente. São índices de mercado que acompanham o rendimento desses papéis. Você vai poder ter aplicação em fundos específicos nesses papéis. Nesses papéis, exatamente. Interessante. E como
grande inovação de produtos, né, que a gente tem é o Vida Planejada, né? O Vida Planejada, ele vem também fechar uma lacuna que a gente não tinha na Previdência Aberta. Na verdade, ele vem abrir uma lacuna que a gente não tinha na Previdência Aberta, né? Que é exatamente no plano Vida Planejada, com essa característica, né? O FIEE, na verdade, associado ao período de diferimento, ou seja, ao período de contribuição do participante, ele deve apresentar um percentual decrescente de exposição a investimento com maior risco. Traduzindo isso, o que a gente tem na Previdência fechada, que veio para a Previdência aberta? A possibilidade de ter um produto chamado ciclo de vida. É aquele tipo de produto em que você toma mais risco no momento em que você é mais jovem, ou seja, você tem mais tempo para chegar até o seu objetivo, então você pode tomar mais risco, ou seja, aplicando em renda variável, tendo alocação em classes de ativos que podem ter rentabilidade negativa, mas que também pode trazer uma rentabilidade muito maior, ou seja, encurtando o prazo em que você teria que percorrer caso você utilizasse somente instrumentos de renda fixa. Então esse tipo de produto, ele vai, à medida em que vai passando o tempo e você vai alcançando o seu objetivo, ele vai diminuindo o grau de risco. Ou seja, ele vai ficando com uma característica de manutenção do patrimônio, simplesmente. Ou seja, diminui a parcela de ações, começa com 50, vai caindo, 40, 10 anos. Exatamente. Quando chega lá nos 30 anos, ele já está com 5% de ações e 95% em renda fixa conservadora. Né? Exatamente. Que está chegando a hora de você sacar, né? É bom não arriscar. Né? Exatamente. E aí é um produto que alguns bancos já ofereciam isso, né? Mas agora fica oficializado, tem um compromisso. Quer dizer, se alguém falar, não é assim, no meio do caminho, não dá, agora já está regulamentado. Regulamentado, exatamente. E aí a gente já tem a previsão desse tipo de produto em legislação. E o último que a gente tem é o Vida Renda Imediata, né? Que é o VRI, né? Com estrutura termo da taxa de juros para o cálculo do fator de conversão em renda, né? Nesse caso, a estrutura pode ser elaborada tanto pela sociedade seguradora, né? Pela entidade, e a alteração visa criar concorrência aí no mercado de seguros por meio da portabilidade para produtos mais atrativos, né? Então, até já buscando também algum entendimento em relação aos benefícios em que essas mudanças trazem para o segmento, né? Essas são algumas delas que a gente já pode mencionar, basicamente, né? Então, é a possibilidade da gente ter produtos voltados para outro perfil de clientes, aqueles clientes que são considerados investidores qualificados, a previsão de novos produtos que traz uma gama maior de diversificação para o que a gente já tinha anteriormente, e surge aí como pontos em que a gente tem que acompanhar para ver se esses instrumentos de fato vai tornar esse segmento mais atrativo. Né? É uma coisa que justamente, acho que a primeira pergunta que a gente poderia fazer aqui, que do Márcio Volter Filho, é justamente isso. Essas mudanças são suficientes para tornar os fundos interessantes? Você acha que... Márcio, eu acredito que assim, essas mudanças elas trazem mais possibilidades, né, de oferir resultados melhores, de garantir algumas possibilidades que a gente não tinha anteriormente, como por exemplo, durante o prazo de diferimento realizar resgates, né? Então eu acho que isso para uma boa política me fugiu a palavra aqui, uma política de gestão de recursos, né? É interessante sim, e acredito que pode contribuir para o mercado, uma vez que criam-se alternativas para resgate sem a necessidade de resgatar 100% dos recursos, né? E também a possibilidade de inserir outros mercados aí. Uma outra pergunta deixa eu ver aqui, eu acho que tem um dos leitores, um dos participantes
pediu para saber se ele pode usar, eu tenho um PGBL, o Sérgio Martins, eu tenho um PGBL progressivo, posso transferi-lo, não, desculpa, esse aqui é para transferir para o filho. O José Givaldo Bezerra dos Santos, essas mudanças podem impactar os planos já contratados? Podemos alterar o VGBL ou PGBL de um plano já contratado? Eu acho que o plano não, né? Mas você pode fazer a portabilidade, que é outra vantagem, da Previdência importante. Né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que você respondeu bem. O plano não, mas assim, a gente tem essa opção de fazer a portabilidade. Isso tanto pode ser feito dentro de uma mesma instituição, como pode ser feito para uma outra instituição. Né? Então, eu acho que isso é interessante e é um item importante que tem e uma ferramenta que pode ser utilizada. Né? Fiz contribuições ao longo da minha vida inteira numa determinada instituição e o plano em que eu estou hoje, ele não foi suficiente para capturar todos os recursos e rendimentos necessários para a acumulação de patrimônio em que era necessário na faixa de idade que eu estou. Eu ainda tenho tempo para mudar? Posso mudar? Pode, você pode ir ao mercado, pode pesquisar outras entidades e ver aquela entidade que tem um plano que melhor se adeque aí às suas necessidades, né? E fazer por meio de uma portabilidade, que leva em torno de 15 a 30 dias após toda a documentação. E isso vale também para a taxa de administração muito alta, né? Também vale. Você está pagando muito. Né? Exatamente. É importante porque a taxa de administração ela vai diminuir o nosso rendimento, né? E aí ela pega o patrimônio, inclusive, não só o rendimento, né? E da vida inteira do fundo. Exatamente. Né? E um item que é importante, que se a gente for olhar o veículo, aquele fundo que dá lastro para o plano, as cotas que são divulgadas ou na CVM ou na Ambima, são cotas já líquidas desses impostos, né? Dessas taxas, né? Das taxas de administração, taxa de gestão, né? E outros custos mais que o fundo vem a ter. Né? Então, basicamente, a gente está olhando sempre o retorno já descontado líquido dessas taxas. Então, é importante para o investidor analisar os veículos que dão lastro para o plano, né? Porque, às vezes, o veículo ele é rentável, ele apresenta uma boa rentabilidade dado a característica dos demais produtos. Mas, às vezes, a gente tem uma taxa de carregamento que onera bastante o plano. Então, é outro ponto também que tem que ser e pode ser analisado pelo investidor. Existe uma taxa, vamos dizer assim, razoável para renda fixa de administração ou para ações, renda variável? Existe um referencial? Então, para renda variável, o que a gente observa no mercado, que é taxa média, e aí, obviamente, que isso vai depender muito de investidor para investidor, volume inicial de alocação, mas é algo em torno de 2,5% a 3%. Isso seria a taxa de administração? Taxa de administração do fundo, né? Para renda fixa? Para renda fixa, essa taxa é menor, né? Então, para renda fixa, a gente vai falar, tirando a gente vai falar algo aí em torno de 1,5% a 2%, né? Uma taxa média, que mesmo assim é muito alta, né? Então, é 1,5% ao ano, 3%, 2,5% ao ano da sua rentabilidade, né? Ou seja... para uns 7% de juros, né? É um esforço muito grande que o gestor vai ter que fazer para entregar uma rentabilidade interessante. Né? Então, tem que estar atento para a portabilidade. Né? Uhum. Agora, a pergunta, né? Qual que é a melhor alternativa? Acho que essa pergunta também mais feita, Paulo Roberto Gomes da Silva. Qual a melhor alternativa de uso da Previdência Privada ao atingir a idade de benefício? O saque ou a renda vitalícia? Por quê? Paulo, eu acho que é uma boa pergunta, né? Eu acho que essa pergunta Essa é $1 milhão. Vale $1 milhão, né? Mas, na verdade, aqui eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração, né? O primeiro deles, até mesmo colocando de forma individualizada, né? Ela tem que ser particular de cada um e dada a necessidade de cada um, né? De cada investidor. Por exemplo, eu tenho necessidade, tenho condições de gerir esse recurso, ou seja, eu tenho expertise no mercado, então eu consigo uma rentabilidade superior à rentabilidade que o meu plano está me oferecendo, então ok, nesse caso vale a pena você fazer o resgate total e utilizar esse recurso desde que você tenha disciplina e não vá gastar todo o dinheiro, até porque esse dinheiro é um dinheiro que você guardou ao longo desse tempo todo para complementar a sua aposentadoria, né? Então eu acho que esse é um ponto dinheiro bastante... Na mão Dinheiro na mão é vendaval, né? Né? Então
Eu acho que isso é um item que a gente pode considerar. Então, dado que eu não tenho expertise, dado que eu não conheço o mercado, dado que eu não tenho tempo, eu quero cuidar dos meus netos, quero brincar com os meus netos, aquilo que a gente não fez com os filhos, né? Então aí vale a pena a gente deixar os recursos na mão de um gestor especializado e que vai cuidar desse dinheiro, né? Desse investimento que a gente fez ao longo da vida. Existe uma outra pergunta aqui que o Silvio diz que não entendeu muito bem a coisa do resgate do fundo quando a pessoa morre, né? Ele falou que tem um fundo VGBL num banco e no caso dele morrer, se a família dele poderia retirar o fundo integralmente. Tem uma outra pergunta também deixa eu ver aqui, do Klaus, também sobre tributação dos fundos em caso de herança. Eu acho que a gente poderia falar também disso. No caso, se ele morrer, automaticamente o fundo paga o valor para a família dele. Né? Sim, para os beneficiários, né? Para as pessoas que estão... Que tem que estar mencionado no plano. No né? plano. Você discrimina quem são os beneficiários. Você discrimina quem são os beneficiários. Caso não esteja, ele entra na regra geral de herança. Né? Uhum. Mas ele normalmente é liberado automaticamente. Automaticamente. E no prazo de uma semana, talvez, né? Poucos dias. Né? Aí depende de plano para plano, cada um tem um regulamento específico, mas tem que observar no regulamento do plano. Né? E aí por isso que você pode fazer o planejamento, você pode definir quem são os beneficiários. Exatamente. Né? Pode ser alguém que não seja da família, né? Sim. Você pode deixar para um sobrinho, você pode deixar para um primo, para alguém que você goste até, né? Sim. Pode ser uma forma de você deixar uma parte da sua herança para alguém que você goste, né? E também a coisa do imposto, né? Alguns estados já estão cobrando imposto sobre sucessão nos planos de previdência. Né? É uma coisa que assim a gente não consegue prever se isso vai se estender rapidamente em todas as regiões, né? Tem nacional. 9 ou 10 estados que já cobram. 9, 10 estados que já cobram. O ITCMD, que chama. Exatamente. Então, assim, se fosse para optar, obviamente eu diria que sim, né? No médio prazo aí, eu diria que sim. Isso é uma coisa que pode se estender a todos os estados, uma vez que é uma fonte de receita para eles, né? E dado o momento em que tem passado, talvez seria uma fonte de aumentar as receitas aí do governo. Né? Bom, a gente está quase acabando, já são 3 minutos aí para as 8 horas. Talvez a gente pudesse só dar uma pinceladinha rápida. O pessoal sempre perguntando, a Previdência vale a pena? O que mais eu poderia fazer além do fundo de Previdência? Uhum. Quer dizer, que conselho você daria para a pessoa que quer se planejar para a aposentadoria? Quer dizer, faz a Previdência, mas investe em outras coisas também. O que você sugeriria? Eu acho que assim, são duas coisas importantes e que eu acho que são totalmente complementares. Né? Ter um planejamento para a Previdência, eu acho que assim, quanto mais cedo você começar, melhor porque você tem mais espaço para fazer contribuições menores, seja ela por meio de um plano ou seja ela individualmente, você mesmo fazendo a sua. Né? Utilizando o plano, normalmente você acaba acessando um mercado que tem uma expertise por parte dos gestores e de atuar em determinados segmentos em que você, fazendo como pessoa física, não conseguiria adentrar, né? Não conseguiria entrar, não conseguiria acessar. No entanto, eu acredito que você ter as duas coisas seria fundamental, ou seja, eu tenho aqui uma carteira de plano onde eu consigo guardar os meus recursos para minha aposentadoria e eu tenho uma carteira que eu posso colocar um pouquinho mais de pimenta, posso fazer ela um pouquinho mais agressiva, posso acessar outros mercados, posso ir para fundo imobiliário, posso comprar ações, opções para aqueles que já possuem uma expertise um pouco maior, posso ir para fundos que têm umas estratégias mais alavancadas, que investem no exterior. Então você consegue ter uma composição da sua carteira onde você consegue dosar a quantidade de risco adequada e não comprometer o seu capital, que é o capital em que você busca uma certa segurança. Então eu acho que ter essa diversificação é interessante para o investidor. Né? Eu acho que ter
80%, 20% aqui seria uma coisa interessante. Eu sou um pouco mais agressivo, eu vou fazer isso em torno de 70-30. Eu ainda estou novo, eu vou fazer 50-50. Ok, eu acho que é válido e pode antecipar a chegada do objetivo, que é ter uma renda para complementar a sua aposentadoria. Muito bom. Luciano, muito obrigado. Obrigado pelas explicações. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês que acompanharam a gente aqui. Espero que a gente tenha ajudado. Claro que nunca vamos conseguir dar a indicação ideal, mas acho que o importante aqui era mostrar um pouco os caminhos que você tem, as alternativas que você tem e a importância de você guardar dinheiro para a aposentadoria, se preparar cada vez mais usando os instrumentos que você tem e com uma visão de longo prazo. Luciano, muito obrigado mais uma vez. E quem quiser rever o material, a gente vai deixar a gravação disponível para vocês, e juntamente com os documentos também que o Luciano trouxe. E qualquer coisa, as respostas que a gente não conseguiu dar agora durante o programa, a gente vai responder depois individualmente por e-mail, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Obrigado a todos, obrigado.